Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ecos do Mercado, onde a gente recebe aqui pessoas brilhantes, né, e para bater um papo de mercado, né, economia. Hoje a gente tem a ilustre presença do Rui, representando aqui o time da Quiné, e aqui do meu lado o Luizão, tá, nosso analista de fundos ETFs, para participar do papo. Como o seu currículo é um pouco extenso, eu queria até abrir e deixar você se apresentar para quem não conhece, para quem talvez seja de fora desse nosso mundo, e depois a gente entra um pouco já na parte de economia. A maneira que eu normalmente me apresento, cara, a coisa principal que eu acho que todo mundo tem que entender é que eu amo o que eu faço, eu absolutamente amo o que eu faço com o maior prazer do mundo, faço há muitos anos, faço isso há 3 décadas, talvez hoje com mais paixão do que eu fiz uma década atrás ou 2 décadas atrás, e enquanto a sanidade mental me permitir, eu vou continuar fazendo isso, tá? Eu me vejo mais como um estudante, né, um professor, uma coisa que você cada dia mais tem que aprender um pouco e cada dia mais tem que ensinar um pouco, treinar a equipe, passar isso para a equipe, formar a equipe, que é fundamental o trabalho de gestão. Mas eu sou gestor ali do multimercado da Quinéia. Passei muito tempo da minha vida da minha carreira fora do Brasil, na Europa, no Reino Unido, onde, na verdade, desenvolvi toda a parte de mercados internacionais. Daí vim para o Brasil, né, fez uma proposta aí entre multimercados, mais ou menos há mais de uma década. E cada dia gostando mais do que eu faço, cada dia tentando fazer com mais seriedade, cada dia tentando fazer com mais amor e com o respeito e o dever fiduciário que a gente tem com nossos clientes e nossos parceiros. É basicamente isso, mas não me sinto nada mais no meu dia a dia que um estudante e no que eu posso fazer também um professor, que já fui um dia, no sentido de tentar aprender e ensinar sobre o mercado. É sensacional. A gente estava falando aqui antes, né, nós somos fãs aí do seu trabalho, e a gente estava até brincando que a gente tem boas horas de Rui aí de podcast. Zerei uma boa parte do conteúdo aí. E, acho que você comentou um pouco dessa sua trajetória ali na Europa, no Reino Unido. Acho que a gente queria entender um pouquinho mais como é que foi essa sua caminhada até chegar aqui, né? Como é que você chegou até lá? Não, comecei minha carreira, na verdade, é interessante. Eu não comecei minha carreira como pessoa de mercado, comecei como auditor e corporate finance, tá? E a coisa interessante é o seguinte: a primeira coisa que eu fiz na vida foi fechar balanço. Fechar balanço, fechar nota explicativa, fazer nota explicativa, tá? Porque na década de 90 no Brasil você realmente tinha que fazer as notas explicativas, né? Ajudar a contabilidade a fechar no final das contas, além de fazer o trabalho de auditoria subsequentemente. Então eu aprendi, a minha vida foi, no começo dos primeiros 3, 4 anos de carreira, foi realmente toda a parte contábil, entender bem como é que na verdade demonstrações financeiras funcionam, né, e corporações funcionam do ponto de vista financeiro. Aí quando eu fiz a transição depois para a gestão, né, que eu fui lá para fora para fazer o mestrado, né, na London Business. Aí, ao mesmo tempo, eu fui trabalhar para a minha empresa, que eu trabalhava no Brasil, só que fui transferido lá para fora e acabei caindo na área de gestão. Né? Perguntaram: o que você gostaria de fazer aqui fora? Eu digo: cara, quero fazer gestão, achei interessante. E achei interessante gestão pelo seguinte, porque era uma coisa, eu comecei a estudar, né? Gestão era novo na época, comecei a estudar sobre gestão, peguei um livro famoso da McKinsey chamado Valuation, né? Que era um livro que eu devorei de cima a baixo, de cara, isso é legal de fazer. Você vê como é que era, né? Eu fazia primeiro contabilidade. Daí o livro que eu fui fazer a transição para investimento eu chamava de Valuation, que era basicamente pegar demonstrações financeiras e analisar o valor de empresas via demonstrações financeiras. Daí daquele livro ali eu me apaixonei. Eu tenho aqui até hoje o livro original todo marcado, né? Que eu marquei inteiro. Eu digo: cara, eu queria fazer isso aqui, né? E me colocaram na área para fazer Research Small Caps, né? Que foi uma das fases mais divertidas da minha vida. Porque eu comecei a fazer research small caps e nisso... De empresas lá fora. De empresas lá fora, de empresas na Europa. E eu comecei a andar rápido nisso. O pessoal gostou do trabalho, eu comecei a andar rápido. E gostou porque eu gostava também, né? É aquele negócio, né? Eu percebi que eu era bom naquilo. E na vida é interessante, né? Quando você sabe que faz bem alguma coisa, as pessoas te recompensam por aquilo e você quer fazer mais e mais daquilo, né? É aquele negócio que eu digo, né? A pessoa que descobre que é bom em direito tributário, ela quer fazer mais e mais daquilo. Embora direito tributário não seja a coisa mais gostosa do mundo de você querer aprender a cada dia, mas daí o teu desenvolvimento, o teu reconhecimento, a camaraderia que vem com isso, você diz: puxa,
Eu quero fazer mais disso. Eu queria fazer mais e mais de investimento. Até que eu tive a oportunidade que o time que fazia a gestão dos fundos de small cap saiu e me deram um fundo para tocar. Era um fundo muito grande. Era um fundo de 2 bilhões de pounds, que na época dava 4 milhões, porque era 2 para 1 a pound. Isso era em que época? Cara, isso era 2003. 2003. Fui para lá fora em 99, passei pelo estouro da Tech Bubble em 2000. Né? Daí teve um período que foi meio tortuoso, nebuloso ali em 2001, 2002, para o mercado como um todo, que era o estouro da Tech Bubble. Teve Enron, WorldCom, o mercado só caía. Só caía. Você comprava um negócio, achava que estava barato, quando você olhava no outro dia, valia metade. As duas maiores crises da história, uma seguida da outra, né? Foi tipo assim, foi 3 anos que o mercado só caía. E aí chegou 2003, na vida você tem que ter um pouco de sorte também, né? Eu sempre, mercado não tem rei, mercado não tem gênio, às vezes você precisa de um pouco de sorte. Quando me deram o fundo foi 2003. 2003, o dia da guerra, a segunda guerra do Iraque, foi o low do mercado. No dia que teve a invasão, foi o low do mercado. O mercado começou a subir, né? E small caps começaram a subir junto. E do dia para a noite o heróis, com os retornos fantásticos, né, de small caps. E eu comecei a me dedicar muito àquilo. Eu me apaixonei por aquilo e eu tinha, tipo assim, como herdei um fundo grande, eu tinha que desenvolver estratégias para fazer aquilo. Porque eu tinha 7%, 10% de algumas empresas. E a necessidade fez, a oposição, né, fez com que a necessidade de desenvolvimento fosse muito rápida. Eu fui jogado numa fogueira muito grande, né? Então era aquela coisa, por vezes eu tinha que começar a fazer ativismo, né? Levar a empresa e dizer, olha, se a gente quebrar a tua empresa ao meio, vale mais do que a tua empresa inteira. Eu só sabia fazer bem esse tipo de valuation, né? E para ter depois a pessoa que eu sugeri aquilo, escrevendo uma carta para o CEO do grupo, dizendo que o dia que um fund manager não British, né, não inglês, soubesse mais do que ele o que tinha que ser feito pela empresa, ia ser um dia muito triste. Eu passei por esse tipo de situação lá fora. Mas passei por... Ali em small caps, cara, que small caps é um divisor ali entre private equity e large caps, né, e grandes empresas. Então eu fazia um trabalho que era um trabalho muito, tipo assim, small caps deu errado um resultado, acabou a empresa. Acabou a empresa. Eu me lembro que eu visitei uma empresa de cozinhas ali, que fazia cozinha planejada. Eu pensei para o cara, qual é o teu maior risco? Daí ele disse, fogo. Então eu disse, por que fogo? Não, porque a empresa inteira está aqui, ela começa aqui, termina ali. Se esse galpão pegar fogo, acabou a empresa. E é a realidade de pequenas empresas. Então, eu fui construindo o conhecimento todo de baixo para cima. Primeiro eu fiz contabilidade, depois eu fiz pequenas empresas. Tá? De pequenas empresas, eu fui para grandes empresas. Tá? E fazendo grandes empresas, eu fazia parecido, né? Um trabalho muito diferente de pequenas empresas. Mas aí chegou 2002, se eu não me engano, foi quando entrou o euro. Não vou lembrar exatamente, eu acho que foi 2002. Quando chegou 2004, 2005, tá, eu já estava fazendo uns 2 anos de small cap, eu estava começando a fazer large cap, eu percebi, não foi na verdade foi eu que percebi, foi um mentor meu, que já até faleceu, cara, ele disse assim, cara, esse mercado vai globalizar, vai ter espaço para fundo global, porque não existia fundo global. Tá? O que existia antes é que o pessoal do Reino Unido investia no Reino Unido, o pessoal da Alemanha investia na Alemanha, o pessoal dos Estados Unidos investir nos Estados Unidos. E se você quisesse fazer algo global, até o ano 2000, só tinha uma coisa que alguém fazia, que era a Nasdaq, o pessoal Nasdaq subir. Tá? Mas aí abriu espaço para se fazer fundos globais mesmo. E a gente começou a criar um fundo global, né, onde eu trabalhava, que era o Aviva Group. A gente começou a fazer fundos globais para vender. E vendeu, a gente fez um fundo global. A gente começou a usar métodos quantitativos na época também. Não era simplesmente quantitativo, mas era o que hoje se chama quantamental, né, para cobrir todo o universo global. E aí eu comecei a andar não só no fundo global, mas também no hedge fund macro, que era ligado à mesma área, que essa pessoa que era meu mentor e tocava tanto o hedge fund macro como responsável por esses fundos globais. E eu comecei a andar nas duas linhas, daí eu comecei a andar para macro. Gradualmente eu comecei a aprender macro dentro desse hedge fund. Ele lançou um hedge fund, fez muito sucesso e aí gradualmente eu fui migrando, ajudando tanto na parte global quanto de macro. Tá? Aí teve a crise de 2008, que foi muito difícil lá fora, mas muito difícil mesmo. Mas não é difícil do ponto de vista só financeiro, não. Foi difícil do ponto de vista financeiro. Eu me lembro, eu sentava do lado de um canadense que fazia convertibles, e eu me lembro perfeitamente de um daqueles piores dias de 2008, ele olhava para minha cara com aquela cara canadense, né, controlados, assim, oi, você acha que a gente vai ser pago no final do mês? Então eu disse, eu não tenho a menor ideia, Tom, eu não tenho a menor ideia, mas vamos continuar, cara, porque, tipo assim, a ação da gente, sei lá, que ele dava 10, no dia estava tradando abaixo de 3, era uma coisa dessa natureza na época. Mas passou-se aquela época, né, logicamente teve vários problemas ali na indústria como um todo, e eu disse assim, cara, eu cansei daqui.
Na verdade, o que eu disse, lá para 2010, eu disse que eu cansei do Reino Unido. É curioso, né? Eu morava... Ficou uns 15 anos lá, né? Fiquei 13 anos lá. 13 para 14, Quando eu cheguei um dia, acordei de manhã, eu disse assim, cara, minha esposa ia tomar um susto. Eu cheguei em casa de noite, eu disse assim, olha, eu não vou mais ficar aqui, não. Aí por quê? Cara, porque, na verdade, esse meu mentor, ele tinha falecido, né? E eu disse assim, cara, eu não quero mais, eu não quero. Eu disse, eu não quero morrer aqui. A verdade é que eu não quero morrer aqui, eu quero fazer outra coisa da vida. Aí vim para o Brasil, né? Conversei com algumas pessoas e numa dessas conversas conversei com o André Jacuzzi, da JGP. Aí ele disse, cara, vem para cá, vamos tentar fazer aqui. Porque, cara, quando eu cheguei aqui no Brasil, a indústria era muito diferente, né? Só existia dólar. O pessoal disse assim, o que esse louco veio fazer aqui, se o Brasil, na verdade, é a nova... sétima economia do mundo, acho que era a oitava na época, né? O Lula era uma entidade, né? Naquela época o presidente Lula era uma entidade, era tipo assim, era aprovação absoluta. Uhum. E o Brasil era realmente a bola da vez global, as pessoas realmente faziam dólar e bolsa. Brasil era grande parte do negócio, e global era uma coisa que as pessoas nem acreditavam que podia ser feito daqui. Na época o questionamento era, dá para fazer coisas globais daqui? Eu sempre perguntava, meu amigo, você está fazendo o globo? Onde é que você tem que estar, então, para fazer o globo? Né? Porque moedas, normalmente, é um business europeu, um business que é muito, muito settled ali em Londres, né? Estados Unidos é equity, basicamente, né? Mas você tem 20 geografias relevantes. Você quer fazer Austrália, você tem que sentar onde? Eu disse, não vai ser assim. Esse mercado não vai se desenvolver assim. E eu já via desde 2005 com os fundos globais que ele não se desenvolveu assim. Eu disse, o Brasil vai se desenvolver da mesma maneira que os outros mercados se desenvolveram. Eu tive um pouco de paciência, né? Tive que aprender. Por exemplo, eu aprendi que não dá para fazer, é muito difícil você lançar um fundo de equities global no Brasil em dólares para um público que é muito acostumado ao benchmark do CDI. Tá? Então eu tive que passar por esse aprendizado e ver que não era a maneira de você trazer investimentos globais para o Brasil, até que veio a brilhante ideia, tá, de vamos fazer isso dentro de multimercados. Tá? E hoje, por exemplo, olhando para trás, né, em 2024, se olhar para trás, é tão fácil pensar que os multimercados iam virar globalizados, né? Não era tão fácil, não era fácil imaginar isso em 2012, mas foi o que aconteceu, né? De fundos que era dólar, DI e bolsa, como o mercado brasileiro cresceu muito, faltou ativo. Na verdade, que faltou ativo, o DI não é um mercado tão líquido, não. A moeda é líquida, o real é mais líquido, mas o DI não é tão líquido e a bolsa brasileira cara, a liquidez é sofrível. E o volume de dinheiro sendo transacionado em mercado financeiro brasileiro aumentou imensamente, faltou ativo para ser comprado. Né? E aí as pessoas disseram, cara, não tem jeito, eu vou ter que ir lá para fora. E isso foi o que permitiu que os mercados chegassem ao tamanho que eles pudessem chegar. Um mercado de 20 bilhões, 30 bilhões, 40 bilhões. Uhum. Tá? Não dá para fazer isso com um ativo brasileiro. E eu ainda acho que o caminho é esse, tá? Eu acho que o caminho é um caminho sem volta. Eu acho que o caminho da globalização dos investimentos é um caminho sem volta. O multimercado tem essa capacidade fantástica de você poder investir em qualquer ativo global, mas usar o CDI como base. Você basicamente bota caixa no título do governo e você usa aquilo como margem para diversas transações que você faz ao redor do planeta. Então, o multimercado te permite isso, né? Uma base do CDI, que é o que o investidor brasileiro está acostumado, é o benchmark dele. E é difícil tirar, até para mim é difícil muito tirar do CDI, né? Não é porque falta sofisticação, é porque é gostoso, cara. O juro real alto, é gostoso, entendeu? Então, mas é um CDI que me permite fazer 1000 pós em cima daquilo. Ou seja, ao mesmo tempo que ter CDI, eu posso estar comprando empresas dos Estados Unidos, posso estar comprando Nvidia, posso estar investindo na Europa, posso estar short bonds na Europa, posso fazer várias coisas diferentes com o fundo. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que conforme a riqueza brasileira cresça, vai ter que ser melhor investido. A gente não vai conseguir pagar 5% de juro real, 6% de juro real eternamente, não tem como, matematicamente não funciona, a não ser que a gente conseguisse um superávit primário, que eu acho difícil nesse país. E gradualmente eu acho que o caminho da indústria é esse, tá? É um caminho de crescimento, de sofisticação nesse sentido. Pô, até puxando esse gancho aqui, né, dos fundos ainda, da indústria de fundos, no ano passado, ao longo dos últimos anos, a indústria de fundos sofreu um pouco aqui no Brasil. Bastante, né? E isso reflete até na captação líquida dos fundos, que foi bem negativa, em especial no fundo multimercado. Aqui eu faço duas perguntas. Como é que você enxerga o futuro dessa indústria aqui no Brasil? E a Kinea é uma casa que se diferenciou nesse sentido. Qual foi o principal motor de diferenciação de vocês?
Eu acho que aconteceu com o multimercado é simples, tá? Deixa eu explicar o que eu acho que aconteceu com a indústria de multimercado nos últimos 2 anos e por que eu acho que os próximos 2 anos podem ser bem diferentes dos últimos 2 anos, tá? As 2 coisas aconteceram, vamos ser sinceros, tá? Em primeiro lugar, você teve aperto monetário no planeta inteiro. Ela saiu de 0 para 5,5 de juros nos Estados Unidos, tá? No Brasil, você chegou a 3,75 de juros. Então, você apertou monetariamente o mundo inteiro. Quando você aperta monetariamente o mundo, o valor de ativos cai. Porque quase todo ativo, só existe um ativo de verdade, que é o juro norte-americano. O resto é tudo derivado dele de uma maneira ou de outra. Então, quando você aperta o juro americano dessa maneira, os outros ativos caem de valor. E o multimercado, como eu falei para você, nada mais é do que dinheiro investido no CDI, mais uma série de outros investimentos ao redor do planeta. Se você está apertando monetariamente, é mais difícil. Tá? É bem mais difícil para você achar as áreas em que, na verdade, você consegue retornos sustentáveis, né, com um risco-retorno atraente. Então, isso foi um primeiro problema do multimercado. Segundo, eu acho que muita gente tentou fazer esse caminho da globalização sem ter recurso. Ou sem ter... O cara é especialista em Brasil, da noite para o dia tentou levar a coisa lá para fora. Não funciona. Tá? Lá na Quinéia, cara, tipo assim, eu faço esse negócio lá fora há mais de 20 anos. Uhum. E não dá para você, da noite para o dia, eu faço dólar day bolsa, eu vou virar um clique na minha cabeça, agora aprendi a fazer S&P. Agora aprendi a tradar geografias que eu nunca tradei na vida. Então, eu acho que teve um pouco disso também. As pessoas foram muito ambiciosas. E outra, muitas... Cara, eu tenho 900 gestoras no Brasil, eu acho. Eu não lembro mais o número. É mais do que lá fora, né? Mas é um número ridiculamente alto, o número de gestoras no Brasil. Aí todo mundo tentou fazer isso, só que não tinha recurso. É que 2 caras e uma Bloomberg não vão cobrir o que está acontecendo no Banco Central da Nova Zelândia. Não adianta, cara. Então, eu acho que houve falta de preparo do mercado como um todo para lidar com essa nova realidade. Faltou escala para muita empresa. Porque na Quinéia, tipo assim, na Quinéia são 112 bilhões de ativos. São 40 pessoas fazendo multimercado. Cara, com 40 pessoas você aloca recursos, você tem recursos para fazer. Mas agora olhando para frente, eu acho que quando você pensa nos próximos 2 anos, eu acho a perspectiva dos multimercados bem melhor. Porque você vai provavelmente para 2 anos de arrefecimento monetário. E nesse tipo de ambiente, um fundo... Pega um fundo, por exemplo, a gente como o Atlas, que é o nosso fundo multimercado. A gente tem, por exemplo, o Dakar, que é o fundo que é renda fixa. O Dakar nada mais é do que o multimercado sem as partes de risco, de ativo de risco, como equity, commodities, outras coisas. Cara, num ambiente em que você está apertando monetariamente, é mais provável que o Dakar faça melhor do que o Atlas, ajustado por volatilidade, tá? Agora, se você vai para um arrefecimento, é muito mais provável que o Atlas faça melhor que o Dakar, tá? É bem mais provável nesse sentido. Então, eu acho que tem um caminho legal para o multimercado. Tá? Eu acho que o investidor, a pior coisa do mundo, cara, qualquer investidor faz, o problema é que investir dinheiro é difícil. Tá? Para mim é difícil investir dinheiro. Eu olho investimento o dia inteiro. O meu dinheiro pessoal é difícil investir. Sabe por quê? Porque eu não tenho tempo também de ficar olhando meus investimentos pessoais o tempo todo. Eu estou tocando fundo. Entendeu? Você acha que eu estou olhando o tempo todo o que está acontecendo com os fundos imobiliários, fundos de debêntures incentivados, diversos fundos que eu estou investindo no mercado, em que eu não olho no dia a dia? Não. Eu investo em fundos de amigos meus, que eu sei que der algo errado, pelo menos posso pegar o telefone e dizer assim, cara, o que aconteceu aqui, né? Ensino um pouco mais sobre essa indústria, mas eu confio em outras pessoas, né? Eu acho que a pior coisa que o investidor faz é não saber em quem confiar, e aí faz aquele famoso sorte dos últimos 12 meses e coloca o dinheiro em cima. Aquilo é horrível, cara. Porque eu acho que vai se perder a oportunidade dessa natureza. Eu acho que se você olhou os últimos 24 meses de aperto monetário, e se você olhar os outros próximos meses, provavelmente vão ser de arrefecimento, né, de afrouxamento monetário, eu acho que o tipo de ativo que vai performar pode ser bem distinto. Então eu acho que agora as gestoras vão ter que consolidar, cara. Não tem como ser uma festa dessa. 900 gestoras, 1.000 gestores, o que é isso, cara? Tem mais gestora que ação na bolsa, não dá. É até curioso, aqui tem muita gestora com poucas pessoas trabalhando, que é diferente de lá fora. Lá fora você vê menos gestoras com muitas pessoas trabalhando, que nem... Você pega uma Pinco, deve ter mais 2.000 ou mais pessoas trabalhando. A fase do mercado, a gente está numa fase diferente do mercado que lá de fora. Então, o mercado lá de fora é um mercado maduro, é um mercado que já consolidou, é um mercado que já passou por esses experimentos todos, entendeu? Que a pessoa física teve que amargar várias derrotas, porque se experimentou muitas coisas diferentes que não se deram certo, até o ponto que o mercado amadureceu ao mercado que é hoje nos Estados Unidos, um mercado maduro. Então o Brasil tem vantagens enormes nisso. Tá? O Brasil tem uma cultura de risco maravilhosa. Maravilhosa a cultura de risco brasileira. Tem poucos lugares do mundo que criaram garantia pactual.
criaram depois um BTG, criaram tantas gestoras boas como foram criadas no Brasil, toda a história das gestoras brasileiras foram tão boas. É muito difícil essa história no mundo, muito difícil mesmo, tá? Pega a Europa, por exemplo, são grandes corporações, muito mais burocratizadas. Isso não aconteceu na Europa continental, estou falando do Reino Unido, mas na Europa continental isso praticamente não aconteceu. Você pega a América Latina, não tem nada. Você pega mercados emergentes, cara, praticamente não tem mercado de equity. Tem China, que a gente pode até conversar depois, mas Deus me livre. O que aconteceu no mercado chinês foi quase criminoso. 10 anos sem crescimento nominal de lucros no mercado chinês. 10 anos sem crescimento nominal de lucro. Numa economia que cresce 5% ao ano, segundo os dados oficiais, real. Tá? Então tem alguma coisa errada. Como é que eu cresço real 5% ao ano e eu olho para o mercado, 10 anos não tem crescimento nominal de lucros? Alguma coisa está muito errada ali. Então não existe mercado de equity chinês. Vamos acordar isso, tá? Não existe mercado crível. Aí tirou ali, cara, a China, a Rússia foi embora, a Índia virou um frenesi, tá? Eu acho que as pessoas estão investindo sem visitar o país. Se for para lá, você vai ficar um pouco reticente. Eu prefiro muito mais isso aqui do que... Eu acho que as oportunidades no Brasil são muito melhores, principalmente na valuation que está aqui versus a valuation de lá, tá? A Rússia fechou. México praticamente não tem mercado acionário, tem 10 ações ali. É difícil, cara. É difícil. E mesmo aqui no Brasil, que é um dos que sobram, se pegar ações que realmente tem mais do que 150 milhões de reais de transação diária, 200 milhões de reais de transação diária, que vai dar aí 40 milhões de dólares, que é uma coisa razoável para você. São poucas. Muito poucas. A gente tinha como próximo tema aqui China, mas eu queria pegar esse gancho que você comentou já de Brasil. Basicamente, você já fez um gancho, né? Pós-invasão ali na Rússia e Ucrânia, se tornou cada vez mais aderente, né, à tese de que o Brasil fosse talvez um dos poucos emergentes investíveis, né, digamos assim. Você enxerga ainda essa tese válida a partir de hoje, olhando a conjuntura daqui para frente, né? Daqui dos próximos 12 meses, acho que essa tese permanece? Acho que no relativo, realmente a gente é o menos pior e vai se beneficiar de alguma forma? O Brasil é muito melhor do que a gente dá crédito. As coisas que eu mais aprendi na internet recentemente foi tirar das minhas, em que as pessoas pegam o podcast inteiro, pegam uma tirada, em que eu falo bem do Brasil. Nossa senhora, você não pode falar bem do Brasil. Pega as tiradas na internet ali, dos concorrentes, podcast concorrentes de vocês, e veja que eu falo bem do Brasil e dá uma olhada nos comentários. As pessoas destroem. Teve um que eu falei que era mais fácil fazer negócio no Brasil do que na Europa, que eu acho que é realmente, porque é muito difícil achar um nicho que você consiga explorar e fazer dinheiro na Europa, porque é muito burocratizado e a maioria das necessidades já estão satisfeitas, do que aqui no Brasil. Nossa, me bateram enormemente. O Brasil institucionalmente é muito melhor do que eu acho que as pessoas dão crédito, tá? Quando você pega situações como os Estados Unidos hoje está rodando aí 2 trilhões de déficit, 8% de déficit do PIB em tempos de paz, com pleno emprego, quer dizer, um arcabouço institucional que está começando a mostrar sinais de desgarçamento, de dificuldade, polarização total nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, tá? Uma sociedade, você vê o nível de criminalidade na Califórnia, por exemplo, subindo. Os Estados Unidos têm diversas cidades com índice de criminalidade e homicídios maiores do que o Rio de Janeiro por 100 mil pessoas, não são poucas, tá? Então, eu acho que as pessoas olham com uma boa vontade enorme, eu vou dizer o seguinte, só tem 2 lugares no mundo que para um brasileiro, eu acho que vale a pena investir, que é o Brasil e os Estados Unidos. Tá? Por que eu estou falando isso? Investir, que eu digo, é investir pró-mercado. Tá? Não é vender, não é shortear, é investir pró-mercado. Por quê? Porque o capitalismo está lá. Tá? Se você quer realmente capitalismo, cara, o capitalismo está tentando as suas bases aqui, mas lá ele floresce. Então, se você quer capitalismo, o melhor lugar que você vai achar ali é a Nasdaq. Tá? Não tem lugar melhor para achar capitalismo do que a Nasdaq. Mas aqui no Brasil, cara, você tem uma capacidade de achar ativos de TI real alta, que são fantásticos. As utilities brasileiras, tá? Você pega elas, cara, TI real acima de 10% em várias delas. Sei lá, você pega Equatorial, Copel, Eletrobras, Sabesp aí na boca da privatização. Você tem ativos de TI real enormes, tem ativos de carrego alto, entendeu? Petrobras, carrego alto. Banco do Brasil, carrego alto. São estatais, sim, com certeza, tá? Tem os seus prós e contras. Mas você está sendo pago por esse risco. Então, quando você pensa em rentismo, quando você pensa em um juro alto, um carrego alto nas ações, cara, você tem isso aqui no Brasil com juro real de 5% e carrego altíssimo dentro do índice. Então, eu acho que o gringo... É engraçado, você vê que está subindo na Bolsa. A Bolsa brasileira hoje tem um grupo de ações que está assim, só sobe, e um grupo de ações que está assim, só cai todo dia. Né? Do grupo de ação que sobe,
ou que se mantém ou sobe no momento, você tem, curiosamente, o que você tem é Petrobras, Banco do Brasil, Sabesp, Copel, Equatorial, você tem uma série, esse grupo que sobe, além de Meli, né, que não, tudo bem, não é listado aqui, mas é uma ação brasileira, esse grupo que sobe, ele tem uma característica muito clara, ele é um grupo de carrego alto. Ele é um grupo que, se você deixar ele ali, só o carrego da posição, pega o Banco do Brasil, valuation baixíssima, 20% de ROI, o carrego da posição é muito alto. Então, eu acho que isso faz o Brasil muito atraente, tá? Tanto é que, tipo assim, pega a carteira, vocês recomendam carteira, tá? Quem é que não recomenda uma carteira? Bota metade, bota aqui 1/3 CDI, né, para você pegar o juro real corrente no CDI, bota 1/3 IPCA plus incentivado, que você vai pegar a inflação mais um juro real gordo, mais o incentivo fiscal, e bota 1/3 em risco em bolsa. E aí, quando você vai para a bolsa, você vai buscar esse tipo de ações. Pô, o carrego brasileiro é maravilhoso, cara. O carrego brasileiro é muito bom. Se o juro real fosse 2 ou 1 no Brasil, você não tinha uma utility com 12, 13% de tiro real na bolsa, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, cara, ele tem coisas que dá vontade de investir. Talvez não sejam relacionadas ao capitalismo. O Brasil teve uma coisa curiosa, cara. Eu falo isso pelo seguinte, eu não estou falando do Brasil como um brasileiro. Eu, normalmente, quando falo Brasil praticamente como um gringo, tá? O Brasil teve um processo de financial deepening em que muito CBF entrou na bolsa, tá? E aí aconteceu uma coisa interessante, cara, que todo mundo começou a comprar mais ou menos o mesmo tipo de ação, tá? O mesmo tipo de ação, que é aquele tipo de ação de qualidade. Fala aí, lojas Renner, Localiza, o pessoal comprou esse tipo de ação, comprou muito desse tipo de ação, e a valuation desse tipo de ação, me lembro que chegava um ponto da Bolsa Brasileira, em que eu ficava olhando e dizia assim, cara, por que esse pessoal compra essas ações a 30 vezes de consumo no Brasil, e eu estou comprando aqui nos Estados Unidos ações muito similares, sei lá, eu estava comprando Ross Stores, ou TJX, né, que seria o equivalente, sei lá, meio parecido, um pouco diferente, mas meio parecido com uma Renner da vida, por que eu estou pagando 14 aqui e o pessoal está pagando 30 no Brasil? Não está fazendo sentido essa valuation. A Bolsa do Brasil chegou a um ponto de ser caríssima. Se você tirasse os bancos e as commodities, né? Tirasse Vale, Petro, os bancos, o que tinha sobrado ali era caríssimo. E o que aconteceu com o Brasil foi simples. Depois disso, você passou por um processo de de-rating dessas posições que até hoje continuam caindo. Na verdade, você pega o gráfico com loja Renner, é um gráfico que só cai. Tá? Pode virar agora? Pode. Tá? Mas é um gráfico que você teve um redimensionamento da Bolsa Brasil muito grande. O que é isso, mais ou menos? Se eu for traduzir em outra língua, o capitalismo não funcionou muito bem. Tá? Porque essas posições são clássicas de capitalismo, elas não nasceram, não cresceram aqui. Mas as posições clássicas de carrego, elas são muito boas na Bolsa Brasileira. Eu quero investir. Eu quero aportar dinheiro. Esse 1/3, eu quero. Não é uma carteira de carrego alto de utility brasileiro, uma carteira de debêntures incentivadas e tijolo e papel, né, de fundos de FIIs aqui, e me dar um CDI legal de um multimercado, eu quero, cara. É bom. Se eu tenho isso em outro lugar do mundo, entendeu? E aí você pega um pedaço também e bota aí numa Nasdaq da vida, para você ver que tem capitalismo. Ali você tem capitalismo de verdade. Então, acho que a NVIDIA hoje deve estar assumindo aí quase uma Petrobras. A gente vai entrar nesse ponto. Quase uma Petrobras. Você quer entrar nesse ponto? Vamos para a China? Depois vamos para a China. Pô, fala um pouquinho de China aqui, Rui. Até falando do último Kine Insights que vocês soltaram, né? Que falou primeiro falou da Rússia, como ela teve que se reinventar de um tempo para cá. E a China está passando isso aí, que a força de crescimento dela foi muito movida por mercado imobiliário lá, mas que agora não está mais surtindo tanto efeito. E que agora ela encontra nesse ponto de inflexão, que ela precisa mudar a matriz de crescimento dela, né? E, em paralelo a isso, esse ano a gente tem um evento geopolítico que é bem importante, que é a eleição nos Estados Unidos, e ao que tudo indica, o Trump está caminhando aí para voltar ao governo, né? E o Trump, historicamente, é uma pessoa que já dificultou um pouco a vida da China, né? A China, nesse cenário, com uma possível eleição do Trump nesse sentido, como é que você enxerga tudo isso? Cara, a gente colocou a China, tipo assim, é interessante, né? A gente vê situações e a gente tenta entender as analogias que a gente faz nas casas, para quem não conhece nossas casas, estão todas ali no blog da Equineia, mas a analogia que a gente faz é o seguinte, cara, que situação... Eu gosto muito do Richard Feynman, né? Tipo assim, o Richard Feynman sempre falava isso, né? Você tem que entender ao ponto de que você consiga explicar em poucos minutos para uma criança de 6 anos o que está acontecendo, por mais complicado que o assunto seja. E tipo assim, que situação isso parece, né? E pareceu muito pra gente Crime e Castigo, né? Que é o livro clássico ali do Dostoiévski, né? Onde o Raskolnikov, que é o
que é o personagem principal, ele mata uma pessoa e ele tem que viver a dor ou a redenção daquilo, né, por todo o livro, né. E é interessante porque o Raskolnikov no livro, né, é meio nietzscheriano ali, no sentido de que ele achava que ele podia ser uma pessoa superior e que pessoas superiores podiam fazer aquilo. Ele perguntava por que Napoleão mata e nada acontece. Pode fugir da moral. Algumas pessoas podem fazer coisas que outras não podem, né? Uhum. Então, e a China achou que podia fazer coisas que os outros não podiam também. Então, por que crime e castigo? Porque você, cara, a China, tipo assim, vamos colocar claro, o modelo chinês foi de absoluto sucesso, tá? Você pegou 1 bilhão de pessoas que estavam numa posição de paupérrima, miséria absoluta, e levou essas pessoas para uma renda per capita que é maior que o Brasil. Então, o modelo acabou porque o modelo não funcionou. O modelo levou as pessoas de um ponto A para um ponto B. Mas daí, no começo do modelo, você primeiro tem que acertar a parte agrária, né, para gerar excedentes. Daí você pega esses excedentes, é um modelo asiático isso, tá? Acerta a parte agrária, da parte agrária já gera excedente. Quando gera excedente, você começa a botar esses excedentes na indústria e foca para exportação. Daí você pega o sistema financeiro, fecha ele para que você consiga financiar essa indústria de exportação. Essa indústria de exportação te gera divisas e como a indústria de exportação, você garante que o seu processo é de qualidade. Para você comprar alguma coisa, você compra um Toyota porque é de qualidade. Você não compra um Lada Rosso ou não comprava um Lada Rosso porque é um lixo de carro, tá? Mas o que você vai fazendo? Fecha, garante que vai para exportação, vai pegando esses recursos e investindo em infraestrutura, né? Fecha todo o seu sistema financeiro, na verdade, dá um calote interno nas pessoas, quer dizer, paga menos juros do que o devido para a tua população, para que você possa financiar esse processo de infraestrutura e industrialização, que foi o que a China fez fantasticamente. Só que isso funcionou muito bem, só que é a queda do retorno marginal. A próxima ponte já não dá o mesmo retorno da primeira, a próxima fábrica não é tão eficiente como a última, e você chega a um ponto de retorno decrescente, até o ponto que tudo vai parar no mercado imobiliário. Na Ásia sempre é assim. Você vai investindo, até que quando os retornos marginais ficam cada vez mais decrescentes, tudo acaba no mercado imobiliário. E a China, tudo acabou no mercado imobiliário, e você começou a incentivar esse mercado imobiliário, quer dizer, se levantava morto a cada vez. Aquele filme do chefe que morre no final de semana, e os dois, tem esse filme aí, eu acho que um chefe muito louco, uma Weekend That's alguma coisa, em que as pessoas, os dois caras pretendem, fingem, né, que o chefe ainda está vivo. E a China fingiu que estava viva por algum tempo, só que chega um ponto que o que aconteceu? A geopolítica mudou. Eu acho que o principal... As pessoas perguntam assim, por que a China não faz o mesmo joguinho e não incentiva de novo? É porque a geopolítica mudou. E é muito parecido com a situação da Rússia de uma década atrás. Pega a Rússia de uma década atrás, estava crescendo de 2000 a 2010. Crescia super bem, se integrava no mundo. Tá? Então saiu do comunismo, se integrando no mundo, ótimo, crescendo super bem. Chegou 2010, 2020, a geopolítica mudou. O Putin quis suas ambições geopolíticas. O que ele teve que fazer? Na verdade, ele teve que fazer um cinturão de guerra ali, né? Ele teve que depender menos do mundo, ele teve que mudar a economia russa de forma que, se sanções fossem impostas, a Rússia conseguisse sobreviver, que é o que aconteceu. Muito teve reserva, a Crimeia, aumentou a reserva, crédito foi restringido dentro da economia. Ele fez, na verdade, uma economia de guerra para permitir que, com a invasão da Crimeia e com a invasão da Ucrânia, que ele já queria fazer, a Rússia sobrevivesse. E foi o que aconteceu. Tá? Só que a Rússia, o crescimento de 2010 a 2020 foi imensamente menor do que o crescimento de 2000 a 2010. A China teve as ambições dela. O que o Xi falou? Olha só, eu não vou mais conseguir viver incentivando o cara para comprar a quarta casa para fechar, porque nem alugar os caras alugam, os caras compravam e fechavam. Eu não vou conseguir manter assim, tá? A China está envelhecendo rápido, a China está... Cara, imagina a situação horrorosa que é a China hoje, cara, porque você passou décadas de um filho, aí via esse processo de housing, tudo ficou caro na China, casa é caro na China, educação é caro na China, saúde é caro na China. Aí você tem um filho é caro, o cara não tem filhos, o pessoal continua tendo um filho só, mesmo podendo ter 2 ou 3 agora. Aí a demografia é horrorosa, porque a demografia é exponencial, cara. Você tem 2 pessoas que só têm um filho, e depois essas outras 2 só têm um filho, a tua população cai muito rápido, mas muito rápido mesmo. Chega ao ponto que 4 avós têm um neto. Então, a velocidade que a velocidade que a Coreia, se continuar essa taxa de natalidade, vai desaparecer a população é muito rápida, porque é exponencial. Da mesma maneira que foi exponencial levar o mundo de 100 milhões de pessoas para 8 bilhões, isso é exponencialidade. Você fazer o caminho contrário também é exponencial se você parar de ter filho. Tá? Então, o cara disse assim, cara, tem que mudar essa economia. Vamos
começar a fazer o nosso war chest. Aí a China já mudou várias políticas há bastante tempo. Daí diz assim, olha, casa é para viver, não é para especular, tá coisa empresa de tecnologia, tá coisa empresa de saúde, tá coisa empresa de educação, destruiu a bolsa chinesa nesse processo e começou a dizer assim, eu vou investir para as indústrias do futuro. O que é a indústria do futuro? Carro elétrico, semicondutor. Aí, cara, quando você chega, mas você chega a um ponto, cara, que você começa a incomodar, né? Aí chegou o cara e disse assim, semicondutor, você precisa da minha tecnologia. Os Estados Unidos dizem, você não faz nada no mundo hoje sem tecnologia americana para semicondutor. Quem faz os chips são a TSMC. A TSMC faz uma tecnologia primariamente americana. Tá? O equipamento são de empresas principalmente americanas, tá? Que vendem ele para... Se os Estados Unidos disser amanhã, você não vende mais esse equipamento, você não faz mais nada. Tá? E os designs dos chips da NVIDIA, da Apple, são todos designs americanos. E os softwares que facilitam esse design, são de tecnologia americana. E as patentes que permitem que você faça, são de tecnologia americana. Se você disser não faz, não faz. Tá? E foi o que os Estados Unidos disse para a China, olha, você não vai mais fazer. A gente vai cortar isso de você, vai cortar o chip de AI de alta tecnologia, vai cortar acesso a maquinário, tá? E vai trazer esses chips para os Estados Unidos, vai fazer o processo de incentivar a produção de chips dentro dos Estados Unidos. Cara, daí já gerou dificuldade aqui. Carro elétrico. A China faz carro elétrico hoje como ninguém. Tá? Pessoal, até o Elon Musk falou, cara, tipo assim, eu sempre dei risada da questão da Tesla. Eu acho que o mercado é o seguinte, tá? O mercado, pro gestor de hedge fund, que é o caso do multimercado, ele tem ativos que ele nunca deveria olhar, nunca deveria tocar. Tá? Ativo que é permeado por pessoa física, um cara de hedge fund nunca deveria tocar esse ativo. Tá? Porque deixa a pessoa física... GameStop, tá? Aquela loucura toda. Deixa o cara. Tá? Supermicro, deixa o cara. Tesla, deixa o cara. Entendeu? Porque quando a coisa está completamente fora de fundamento e completamente fora da mão de pessoas racionais, deixa as pessoas. Tá? Tesla foi, eu acho que um caso desse. Eu acho que deixa as pessoas se lidarem Tesla. Não é para mim. O que aconteceu, na verdade, o chinês começou a fazer carro elétrico super bem, bateria super bem. Tá? E até puxando esse assunto, eu acho que foi hoje, eu vi um gráfico de como a produção e a exportação de carro chinês explodiu assim de 2020 até hoje, passou todo mundo, passou todos os países. Mas eles chegaram para o banco e disseram assim, olha, menos mortgage, mais empréstimo para manufatura, particularmente carro elétrico e semicondutores. Só que a Europa que está começando a olhar, cara, os Estados Unidos já olhou e disse não, né? A Europa está começando a olhar e diz assim, cara, putz, vai acabar com a indústria, né? E vai acabar, porque os caras fazem muito melhor. O chinês, quando chega no ponto que ele realmente domina daquela tecnologia, se é tempos e movimentos, o que o europeu faz melhor que o americano? Tempos e movimentos, né? Criatividade, o americano destrói. O europeu é zero criatividade perto do americano. O europeu não tem uma empresa de tecnologia decente, tá? Que tinha era a ARM, que faz design de chips, né? Tecnologia para design de chips, mas não tem empresa de tecnologia decente na Europa. A ASML, né? Que faz também o maquinário de ultravioleta para semicondutores, mas é a exceção. O que tem na Europa é a exceção. O europeu não sabe criar, mas o europeu sabe fazer tempos de movimento, sabe fazer produção de precisão, engenharia de precisão. O europeu é bom nisso. O americano não é tão bom quanto o europeu, tá? Tanto é que eu prefiro voar de Airbus que ele põe recentemente, tá? Mas o que o chinês sabe fazer? Engenharia de precisão. Ele sabe fazer super bem, cara. Ele está começando a incomodar enormemente a Europa no mercado automotivo. Rapidamente vão chegar e vão dizer assim, cara, não também, senão vai matar a nossa indústria aqui dentro, né? Grande parte do mundo é um grande protecionismo. Então a China chega num momento em que essas apostas começam a ser cerceadas internacionalmente. E você tem, cara, vários ativos ali. Quando você está 10, 15 anos nesse processo de retornos decrescentes se incentivando no mercado imobiliário, lógico que as empresas de property já quebraram. Mas você tem vários balanços pela tua economia que tem que ser resolvidos. Estou dizendo que a China não tem capacidade de resolver, não, tem. Mas são vários balanços que eles vão ter que lutar para resolver. A casa está desarrumada, entendeu? Não é, tipo assim, você está com pneumonia, não dá para você sentar e dizer assim, não, cara, eu estou com pneumonia, vou dar uma corrida hoje de manhã. Não, você está com pneumonia, cara, vai para a cama, está muito descansada, entendeu? É melhor. Você vai perder 1 dia, 2 dias de trabalho, mas você vai voltar melhor, você vai voltar recuperado. Não dá para sair correndo, senão você vai para um antibiótico pesado, pode ser pior. A China está na hora de estar com pneumonia, está na hora de dar uma parada, entendeu? E a gente acha isso, a gente acha que vai ser um processo de 1 década, de você reajustar. Não acho um desastre, acho que a China não é nenhum desastre, até porque as dívidas são em renminbi, o sistema é fechado, mas vai dar aquela parada
para que um novo modelo, que a China precisa de um novo modelo. Aquele modelo serviu até aqui, agora precisa de um outro modelo. Esse modelo vai doer, porque eu quero fazer carro elétrico, vai bater em interesse de outros países. Eu quero fazer... Quando você vendia blusinha, né, o pessoal dizia, blusinha tudo bem, eu não quero fazer blusinha, você pode vender blusinha à vontade. Pô, eu vou vender você semicondutor de ponta. Pô, semicondutor de ponta não, cara. Semicondutor de ponta, você vai bater comigo aqui, que é a minha cadeia de valor. Então vai gerar dor, e daí gera geopolítica. E a China tem tensões geopolíticas. Trump vai chegar, bota tarifa de importação, vai doer na China. Entendeu? Então a gente tem que se preparar, você tem que fazer um war chest, você tem que fazer não sei como é que fala o war chest em português, vai ter que fazer uma reserva ali para tempos difíceis. A teoria dos jogos. Né? Isso vai ser difícil. Olha só, eu sempre falo, cara, países às vezes passam por... Eu não sei se é esse o caso não, tá? Mas países às vezes mudam da noite para o dia. Da noite para o dia. Lenin tinha aquela frase maravilhosa, né? Que tem décadas que nada acontece e dias que décadas acontecem. Né? Então, eu lembro do Brasil, por exemplo, de 80, depois da segunda crise do petróleo, o Brasil era o país que mais crescia no mundo e passou a ser um país estagnado. A gente mudou da noite para o dia. A gente foi o tigre do latino-americano dali, depois da Segunda Guerra Mundial até 1979, ali mais ou menos, e depois passou a ser um país quebrado, e quebrado por década. Entendeu? Você teve o Japão, que foi o grande caso de sucesso, e depois de 90 foi um país estagnado por década. Você pega vários casos, Estados Unidos, 1929, um país que teve um período incrível de crescimento estagnado por uma década depois, né, de 30 ali, só foi se recuperar com o New Deal, mas só foi se recuperar mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, vários modelos... Por que aconteceu isso? Porque o modelo americano também se exauriu. O modelo da industrialização americana, que começou ali com os Robert Barons, com Carnegie, com Vanderbilt, com aquela coisa toda no final do século XIX, começo do século XX, ele foi se exaurir em 29. Entendeu? O modelo japonês foi se exaurir em 1990. O modelo chinês se exauriu agora. Então, o modelo brasileiro se exauriu. Tá? E a crise do petróleo, logicamente, compôs o problema. Até porque o Brasil nunca conseguiu competir com a abertura global. Enquanto tudo era fechadinho, o Brasil sabia fazer bem. Mas o que o Brasil não sabe fazer é se integrar em cadeia global. Né? A gente se perdeu ali no meio do caminho. Então pode ser que a China esteja passando por um processo desse. Eu me lembro que na crise de 2008, eu vi a Itália sair da produção industrial que ela tinha em 2007 e parar na mesma produção industrial, se eu não me engano, de 1989. Uma coisa dessa. A quantidade de produção industrial perdida foi enorme. Porque é tal negócio, tem dias que décadas acontece. Então pode ser que a China esteja passando por um processo desse. O que não é... As pessoas dizem assim, mas você vai investir, como é que você vai investir nisso? A verdade é o seguinte, a gente faz cenários e a gente vai testando esse cenário todo dia. Se eu vou fazer um cenário desse tipo, eu quero ver um cenário clássico, o dólar vai deixar de ser a moeda de referência. Quantas vezes você já ouviu isso? Você acha que algum investimento, algum trade que você vai fazer na vida, você vai fazer baseado nisso? Não dá, cara, não dá, você não sabe. E o dólar, na verdade, passou recentemente por um período de valorização enorme em relação às outras moedas. Esse ano já está se apreciando. Então não dá para você investir dessa maneira. O que você faz? Você faz teses, né? Algumas delas são cíclicas, são mais de curto prazo, algumas são mais estruturais, e você vai testando essas teses a cada dia. Eu acho que a China é uma tese a ser testada a cada dia. Eu quero estar em equity chinesas, eu prefiro estar no Brasil. Tá? Porque eu acho que se a China andar, o Brasil vai andar junto. Eu acho que a China está causando problemas para o Brasil no momento. Se a China não for um desastre, eu acho que o Brasil, na valorização que está, com corte de juros aqui dentro, corte de juros lá fora, crescendo bem, eu acho que as revisões do PIB brasileiro devem ser para cima, tá? Acho que o mercado vai revisar o PIB brasileiro para cima. Eu acho que bem, eu acho bom, eu não preciso estar do outro lado do planeta. Também tem muito isso também, é muito difícil você tradar o outro lado do planeta, né? As coisas estão acontecendo quando você está dormindo. Você acorda, eu por muito tempo, eu tive uma primeira vez que fiz um fundo de Ásia, né? Você quer fazer global, eu fiz um fundo de Ásia trabalhando de Londres. Naquela época não tinha Google Translate, não tinha nada disso. Então eu chegava de manhã, tinha uma ação minha caindo 10% no Japão, e eu abria a Bloomberg, era tudo ideograma japonês, e eu ficava rezando para alguém traduzir aquilo para mim. Porque eu não sabia. Não tinha GPT. É muito difícil você não estar na tua time zone. A tua time zone é fundamental. Porque o mercado é uma coisa um pouco de paranoico, cara. Se você é como se fosse uma coisa de atleta. Ou você está 100%. Outro dia eu vi uma coisa interessante na TV americana, que eles fizeram uma pesquisa de que perguntaram para um americano médio assim, vem cá, se você jogar contra um profissional da ATP, qual é a probabilidade que você tem de você ganhar um set? Um set não, você pegar um game.
4 pontos. 4 pontos. Qual é a possibilidade de você ganhar um game? 52% disse que ganhariam um game de um profissional da ATP. 52%. Inclusive os acima de 60 anos, acho que o número era 40 e alguma coisa. Tá. E eu vi o Andy Roddick, que já foi... eu fiz o US Open, né, o Rod. Que já foi um dos maiores tenistas do mundo. Ele dizia assim, cara, olha só, eu já fui número 1. Eu, na situação que eu estou aqui hoje, ele é um cara jovem, bem jovem ainda, não se aposentou há muito tempo atrás, eu não ganho um game do Djokovic, eu não ganho. Não vou ganhar um game de um profissional de primeira linha no momento, né? E eu acho que as pessoas, às vezes, têm essa visão de que é fácil investir. Tipo assim, você pode ganhar de um profissional e você vai... cara, é difícil. Você tá... O investimento é uma coisa de atleta. Você está todo dia em cima daquilo. Você está em cima daquilo igual uma águia. Você é paranoico em cima daquilo ali. Então, se você treina uma geografia que não é a tua, você não está agindo como um atleta perfeito. Entendeu? Você pode até treinar no ponto de vista do beta daquela região. Você pode treinar mais no macro daquela região, mas vai ser muito mais difícil para você do que você treinar a tua time zone. Investimento é especialismo. Especialismo, paranoia, treinamento está em cima. Outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que já não estava mais no mercado ativo. Eu me lembro que eu até comentei isso, de que diferença faz. Porque quando você está ali na paranoia o dia inteiro, cara, é a mesma coisa do tenista que parou de jogar. Não bate na bola do mesmo jeito. Não vai correr do mesmo jeito. Né? Você tem mais mercado, você tem que estar dentro, você tem que estar em cima. Por isso que eu prefiro estar no Brasil. Acho que entre estar no Brasil e estar na China, eu prefiro estar no Brasil. Tem uma forte correlação também. Tem uma forte correlação e aqui eu estou entendendo o que está acontecendo melhor, pelo menos eu penso que esteja. Fala sua língua aqui, né? Não, cara, o mercado emergente é tipo assim, porque o mercado emergente as instituições não são muito boas, né? A verdade é essa, as fraudes são maiores, o tecido institucional do mercado é pior, né? As informações não rodam da mesma maneira. Eu tenho certeza que o chinês ali está sabendo muito mais do que está acontecendo do que eu tô sabendo. Que a gente vê na notícia. Lá fora você está em level playing field, lá fora você está no mesmo nível de informação, lá fora você está jogando um jogo que é um jogo honesto, né? As pessoas vão para cadeia se a coisa está errado. Na China eu tenho certeza que não. Tenho certeza que alguém deve saber isso antes que eu saiba. Ok. Bom, mudando um pouco aqui o continente, vamos falar um pouquinho de Europa, Rui. Como é que você vê hoje a situação do continente como um todo, né? Só para dar um contexto, né? A gente vê os Estados Unidos, né, que praticou um aperto monetário muito significativo, né? E a gente vê assim, dados da economia americana ainda muito fortes. E aí a inflação razoavelmente assim, retornando a patamares um pouco mais aceitáveis, né? E aí do outro lado a gente vê também com um fiscal super deteriorado, né? E um continente com sérias dificuldades de crescimento, além do fator geopolítico, né? Eu sei que você gosta de abordar alguns temas seculares aí e a gente tem pensa um pouco parecido assim nesse sentido aqui, né? Falando pela Levante, mas eu queria entender um pouco a sua cabeça ali para a Europa. É uma situação difícil, né? Eu acho engraçado que eu falo às vezes da Europa, né? Como uma situação difícil. O pessoal diz, eu estive em Madrid agora, tão maravilhoso, morar em Madrid. Pô, eu adoro aqui Paris, eu gosto de... Sim. Eu entendo o que você está falando. Tá? Só que o limite dessa tua função é praticamente ninguém trabalhando e isso virar um museu a céu aberto, onde as pessoas visitam, uma Disney para adultos, em que as pessoas visitam e o turismo leva tudo para frente, tá? E com, logicamente, um bom nível de educação, um bom nível de housing na população toda. O problema da Europa que eu vejo qual é a razão d'être, qual é a razão de ser da Europa, né? Porque por muitos anos a Europa foi um centro de manufatura, né? Boas empresas de manufatura, tem boas empresas de luxo, que eu tenho uma dificuldade enorme com essa questão, tá? Eu vou tocar em luxo depois com mais calma, mas e acabou sendo, como a Europa não é um centro de dinamismo, não é um centro de criatividade forte, de inovação, tá? É uma economia muito engessada, é uma grande social-democracia engessada. Na verdade, é um Brasil sem os bolsões de pobreza que a gente tem, temos sendo uma social-democracia, né? Em que taxa elevado e distribui elevadamente. É muito engessado, é muito difícil fazer negócio na Europa. Não é fácil. Primeiro porque, sendo um país mais desenvolvido, a maioria das necessidades de serviços da população estão atendidas, tá? Você não tem que fazer um marco de saneamento porque metade da população não tem esgoto, você não tem que, na verdade, lidar com o fato de que 2/3 das rodovias não são pavimentadas no país e coisas do gênero que a gente vive aqui no Brasil, tá? Mas é difícil, o próximo passo europeu é difícil porque
O problema da Europa de quase 3 décadas é que a cada ano ela perde espaço para a Ásia, de uma maneira ou de outra. Porque existe uma... Primeiro estão no mesmo continente, tá? A gente chama de continente diferente, mas são o mesmo continente da Eurásia. E a cada ano a Ásia aprende a fazer alguma coisa melhor do que a Europa fazia no passado. Por exemplo, a Ásia não sabe fazer avião comercial, tá? Que é um core da Europa no momento, mas daqui a pouco vai aprender. Tá? Não que eu quero entrar nesses aviões até que eles sejam totalmente testados, mas ela vai aprender. Automóvel era um core da Europa. Automóvel de luxo era um core da Europa. Tá? A Ásia está aprendendo a fazer. Então, gradualmente, a Ásia rouba o cake da Europa, rouba o bolo da Europa, e o bolo da criatividade está nos Estados Unidos e a Europa não consegue tê-lo. Né? Então, a Europa fica numa situação difícil em termos de crescimento, fica difícil em termos de raison d'être. Você olha a indústria alemã, ela está se esvaziando. A parte disso foi o plano do gás, mas está se esvaziando. Quando acontece alguma coisa como o gás russo, acaba sendo um estopim para vários outros processos que já deveriam estar acontecendo e naquele momento as pessoas tomam a decisão. Tá? Você vê o Reino Unido com o Brexit, cara, como é que está difícil a situação do Reino Unido? Qual é a razão de ser do Reino Unido? Né? Ela sabia fazer serviço financeiro bem, mas daí você bota Brexit e serviço financeiro começa a andar para a Europa. Né? Ela sabia ser uma base para a Europa, onde a legislação era mais efetiva, onde o mercado era mais dinâmico, e o europeu via um mercado comum, olhava no Reino Unido uma base em que ele poderia colocar diversos serviços ali que eram exportados para a Europa, mas dentro de um ambiente regulatório melhor. Aí você corta esse cordão umbilical, e qual passa a ser a razão de ser do Reino Unido? Eu estou falando de 2 maiores geografias, que é o Reino Unido e a Alemanha. E, cara, a França é uma associação de democracia muito grande. A França tem transferido PIB privado para o PIB público por décadas. Né? O PIB público cresce em relação ao PIB privado. Difícil. Eu fico falando, eu vejo muitos amigos meus, eu vou para Portugal. Digo, Portugal é um lugar que você vai, depois você ficou rico. Né? Não, estou bem aqui, eu quero me aposentar, eu vou para Portugal. O que você vai fazer? Pô? Não tem tamanho de mercado, é muito pequenininho, é muito pouco dinâmico. Vou porque a qualidade de vida é melhor. Sim, você ficou rico aqui, você quer para Portugal, tudo bem, vá. Mas você ganhar sua vida ali, naquele mercado daquele tamanho, não dá. É mais fácil ganhar a vida aqui, tem muito mais oportunidade, tem muito mais coisa acontecendo. Então, a Europa, eu vejo esse problema. Né? Eu não vejo como a Europa se reinventa. Mas é maravilhoso viajar e visitar aquele lugar maravilhoso? Com certeza. A população educada, com certeza. Né? Agora, uma população que já tem um salário relativo alto, é uma população que cada vez quer trabalhar menos, com o direito a distribuir maior, cada vez quer distribuir mais dentro daquela social-democracia. Mas daí eles vivem bem dessa maneira, Rui. O problema é seu, que quer crescimento econômico. Tá bom, eu não estou aqui para discutir quando teve a Brexit, que eu fiquei chateado, achava ruim para o Reino Unido, ainda acho ruim para o Reino Unido, tá? As pessoas me disseram, mas isso foi a decisão deles, eles querem viver com menos crescimento, mas querem viver sendo capazes de tomar suas próprias decisões. Eu digo, ótimo, mas eu sou investidor, eu busco crescimento, eu acho que o capitalismo tem que crescer. Tá? O capitalismo busca crescimento, não tem coisa pior do que uma empresa que não cresce, porque ela estagna, as pessoas geram estagnação dentro dela, as pessoas geram complacência, as pessoas ficam menos móveis, as pessoas ficam menos dinâmicas. Você tem que crescer, capitalismo você tem que crescer. Mas a impressão tem vezes que o europeu não quer competição, entendeu? Ele não quer a dureza do capitalismo. O capitalismo é duro, tá? Eu acordo todo dia 5 da manhã, eu vou dormir, eu durmo minhas 8 horas e sigo uma rotina brutal durante o dia. O capitalismo é duro. Tem gente querendo fazer. Todo mundo quer a tua cadeira no final dos contos do capitalismo, né? Todo mundo quer o teu fatia de mercado, todo mundo quer o teu business. Então, é duro. Eu acho que o europeu não quer. Né? O europeu chegou ao máximo de Keynes. Né? Keynes tinha essa ideia nos anos 30, ele desenvolveu essa ideia de que as pessoas, em algum momento, não iam trabalhar mais tantas horas por dia, iam trabalhar só 4 horas por dia, alguns dias por semana, porque a sociedade iria ser capaz de prover tudo via tecnologia. O europeu chegou nesse ponto. Bom, se está interessante para eles, ótimo. Tá? Eu acho que isso pode gerar vários problemas sociais, várias doenças sociais de médio e longo prazo. Mas eu não consigo achar oportunidades. Eu vejo muita dificuldade de eu achar oportunidades para investir na Europa. Tem pouquíssimas coisas que eu olho e digo, cara, isso aqui realmente eu gosto. A maior coisa que o europeu inventou e conseguiu vender para o resto do mundo, e que eu acho, tipo assim, a maior enganação que a sociedade se colocou, é essa coisa de luxury goods. Tá? O europeu vendeu essa ideia de que Gucci, Louis Vuitton, que essas coisas fazem você uma pessoa, aspiração, uma pessoa diferenciada. Você pega um pedaço de couro e enfia
e vende por 100. Cara, eu não consigo entender isso. Eu tenho dificuldade enorme de entender isso. Até acho o Arnaud, o cara, sensacional. Eu acho, obviamente, uma empresa maravilhosa enquanto empresa. Mas eu tenho dificuldade de entender aquilo ali enquanto uma pessoa que basicamente veste o mesmo tipo de camisa todo dia, veste o mesmo calçado e vive uma vida razoavelmente espartana. Eu tenho muita dificuldade, mas eles conseguiram fazer isso. E quando eu vejo crescimento ali, eu invisto. Legal. Pô, queria puxar um ponto aí que você mencionou da Ásia, né? A gente já falou de China, mas queria falar um pouquinho de Japão. O Japão, ele bateu a máxima da bolsa dele desde 89, né? Acho que foi hoje a máxima histórica. Foi hoje, né? E até saiu uma notícia no The Economist recentemente falando que os jovens lá, eles estão começando a investir na bolsa. Estão entrando. Lógico, né? Você começa a subir, você começa a investir. Todo mundo vai. O flow da bolsa é a performance da bolsa dos últimos 2 anos. O flow da bolsa é a performance dos últimos 2 anos. Perfeito. Como é que tá a sua cabeça para Japão, né? Olha só. Qual é o problema que você tem, cara? É tipo assim, eu entendo por que a bolsa japonesa está subindo no momento. Você tem um mundo em que normalizou-se interest rates, né? Os Estados Unidos ainda é 5%. Aí você tem o Japão, uma área que não normalizou o rates, está zero, né? Negativo ainda. E você olha, cara, o valor relativo de equities em relação à renda fixa é enorme. Tinha um gap enorme. Aí você não subiu os juros, sua moeda desvalorizou barbaramente. É extremamente barato o Japão no momento, tá? Você consegue ali em Tóquio um almocinho ali a $8. Cara, tá muito barato o Japão. Só que eu acho que é muito isso que aconteceu com o porque as pessoas, quando acontece e o terceiro, os chineses começaram a vazar dinheiro para o Japão. Você vê que a bolsa chinesa não sobe. E eu tenho ouvido que muito desse dinheiro está passando via Singapura, Hong Kong para a bolsa japonesa. Cara, o que eu acho que aconteceu? Vou dizer a sequência que eu acho que aconteceu. Primeiro, a bolsa começou com um preço razoável, tá? Um retorno neto de baixo, um preço razoável. Aí, realmente, eles fizeram algumas medidas em que o corporate governance da bolsa melhorou. Tá? Só que o Yen, cara, desvalorizou barbaramente, está muito barato. E foi essa desvalorização do Yen, combinada com a não subida de juros, quer dizer, com o equity risk premium que ficou o maior do mundo ali, que fez com que muito desenvolvido, tá? Que fez com que esses dois processos, como o Japão se beneficia muito de depreciação de moeda, porque é a base exportadora da bolsa, e o equity risk premium ficou muito gordo, e que a Europa foi perdendo o equity risk premium, né? Porque foi abrindo a taxa de 10 anos, os Estados Unidos foi perdendo o equity risk premium, foi abrindo a taxa de 10 anos, o Japão não teve isso. Então ficou o equity risk premium grande, com uma moeda muito desvalorizada numa base exportadora. E esse, para mim, foi o estopim da bolsa. Isso fez a bolsa realmente andar, tá? Dentro dessa concepção, aí quando você tem esse movimento que é meio self-fulfilling, você começa a inventar explicações. E a explicação que tem no momento é o corporate governance japonês melhor. Eu não acho. Tá? Eu analisei, eu abri os números, eu olhei, não me apeteceu. Tá? Não me apeteceu. Não me apeteceu comprar Toyota, não me apeteceu comprar nada das empresas japonesas que eu olhei ali, enquanto empresas, a não ser o fato que o índice continuava a subir, mas enquanto a moeda continuava a depreciar. Tá? Eu fiz várias análises, ajustava por moeda, não era tão... Não tem um crescimento de lucros ajustado por moeda japonês. É um fluxo. É um fluxo que está acontecendo, mas primeiro é um fluxo, segundo é um equity risk premium, pelos não ter subido os juros, terceiro uma desvalorização da moeda. São as três principais coisas na bolsa japonesa. Tem uma história fantástica ali, nova em fast retailing, que é a Uniqlo. Não, tem. Entendi. Não tem. E aí, quer entrar em AI? Podemos. Pô, tem algumas teses aí que são seculares, né, dentro da CNE, a gente vê a questão do urânio, a questão do AI, você sim fala bastante, né? E, poxa, recentemente eu vi um desses TED Talks da vida da Kate Wood, que ela é responsável por aquele ETF de tecnologia, o ARK, e ela fala do potencial de crescimento que o segmento de tecnologia pode causar ao longo dos próximos 5 anos, que é gritante, né? É um valor absurdo. E, poxa, a NVIDIA reportou recentemente lucro, surpreendeu todo mundo, sempre está crescendo, as 7 magníficas lá da Bolsa Americana, né? Até onde, assim, pode ir até muito, muito longe, mas você realmente acha que vai causar um impacto
revolucionário Em termos de produtividade, assim? Cara, eu acho que vai mudar muito o mundo. Eu acho que, olha só, quando eu olhei a internet em 2000, sou velho o suficiente para me lembrar da transição pré-internet para a transição à internet, eu me lembro de pensar que aquilo ia mudar o mundo. Mas a mudança foi razoavelmente lenta para o ser humano, em que você introduziu e-mails, né? Você introduzia aquela web que na época fazia até um barulhinho para você de escada, linha de escada. Aí a coisa foi evoluindo, você viu a coisa evoluir aos poucos, aí entrou o mobile, depois a 3G, 4G. A coisa foi evoluindo num timeline que dava tempo de adaptação para o ser humano normal, tá? Então ali de 95 até 2000, vamos botar 2015, que foi quando entrou o 4G, acho que deve ser de 2015, não lembro direito. Mas o iPhone foi de 2008, tá? 2008, acho que foi. Entre ali entrar o iPhone se tornar útil realmente com 4G, que foi o 4G que fez o iPhone se tornar realmente uma ferramenta que você podia ver vídeo livremente na internet, tá? Aquilo ali foi um período razoavelmente longo, quase 20 anos nessa transição. A coisa de AI é que a coisa muda a cada 2 meses. Cara, eu vou te dar um exemplo. Eu faço muita coisa com imagem, né? Porque eu fico, tipo assim, material de marketing, tudo de marketing. Cara, as ferramentas de AI, há 2 meses atrás, não conseguiam fazer quase nada que eu queria. Hoje elas fazem tudo o que eu quero. E, cara, eu vejo um business como a Adobe, que é o dono do Photoshop, eu acho que o business vai à bancarrota. Porque hoje eu consigo, com uma ferramenta de AI, eu consigo chegar para ela falando, eu digo assim, eu quero que você bote um negócio aqui, eu quero que tenha uma árvore desse lado, eu quero que aqui embaixo seja assim, eu quero que tenha um sol aqui, eu quero isso, faz essa figura. Buf, ela dá a figura inteira. Eu falando, eu digo assim, não gostei, troca isso, troca aquilo, bota isso dessa maneira, bota como se fosse de dia e faz assim, buf, a figura aparece de novo, inteira feita, inteira. Então, isso tipo assim, isso eu não conseguia fazer 4 meses atrás, eu consigo fazer hoje. Tá? O ChatGPT 3 para o 4 já é uma diferença enorme. Quando entrar o 4,5, 5, eu imagino que vai ser exponencial de novo. Tá? Então eu acho que a gente está numa... Eu trabalho com AI o dia inteiro, hoje em dia, o dia inteiro. Eu tenho um dia limitado em termos de hora e quem me ajuda a ser produtivo no meu dia hoje, fazer as coisas... AI vai cada vez mais. Eu tenho certeza que daqui a pouco eu tenho um cara do meu lado que está resolvendo todos os problemas para mim. Eu vou dizer assim... Cara, me registra nesse site aqui. Hoje eu tenho que registrar no site, por exemplo. Eu tenho que entrar e registrar no site. Hoje eu tive que pesquisar. Site de investimento. Entrei hoje de manhã, esse site, bote uma foto, Eu tenho certeza daqui a pouco eu vou dizer, me registra no site tal. E deixo nele, vai lá, vai entrar, vai pegar as fotos, pegar a foto da minha identidade, pegar tudo e botar. Tem que ir para São Paulo semana que vem. Compra uma passagem 8 da manhã, 6 da tarde, procura mais barato, buca hotel, faz tudo para mim, deixa aqui, já bota no meu wallet. Pronto. Eu tenho certeza que vai ser isso. Eu tenho certeza que se me ligarem do cliente tal, avisa isso, aquilo, mano, tá um bufo, acabou. E meu dia vai ganhar mais e mais horas. E isso vai ser em todas as áreas, tá? Você vai dizer assim, ao invés de você ficar horas fazendo design de carros, por exemplo, você vai dizer, cara, eu quero um design de carro que inspire nessa inspiração, por exemplo, sei lá, picassiana, faz uma coisa desse, e a máquina vai fazendo, não gostei, desenha dessa outra maneira, refaz todas as partes internas do carro, baseado nesse novo desenho, você não vai ter que desenhar nada, ela vai fazer tudo para você. Eu acho que está vivendo uma coisa que poucas vezes eu vi na velocidade que eu vi. A AI que eu falo hoje com você e a AI que eu comecei a ver 1 ano atrás já são completamente diferentes. E vai mudar, cara. E se você não adaptar, meu amigo, esquece. Você vai ficar obsoleto rápido. E deixa eu fazer uma Eu já fiz você faz podcast, faço podcast também. Eu já fiz podcast que eu estava apertado de tempo. Eu cheguei para a máquina e disse assim, cria para mim as perguntas do podcast, pesquisa na internet sobre esse cara, cria todas as perguntas e me manda. Ela me mandou. Roteiro pronto ali. Roteiro pronto. Não, eu também vi você com o ChatGPT, a gente usa o ChatGPT 4 aqui. Direto. Não consigo imaginar a vida sem o ChatGPT. Direto. E até aproveitando isso, poxa, a gente vê uma questão demográfica no mundo, né? Principalmente nos países desenvolvidos. Você acha que a inteligência artificial pode, de certa maneira, suprir essa questão demográfica do mundo no sentido de falta de mão de obra? Acho que sim. O problema é que a inteligência artificial não é só... Você vai precisar de parte mecânica. Sabe? O que está faltando hoje é carpinteiro, é jardineiro, burger flipper, né? O cara que flipa burger, né? Isso está faltando muito nos Estados Unidos. Não tem lugar que você vai nos Estados Unidos hoje que não esteja contratar esse tipo de profissional, tá?
Então, a gente vai ter que adaptar a sociedade, né? Mas, com certeza, vai trazer muita produtividade que vai liberar pessoas, tá? Eu tenho até uma teoria que o problema é a classe média está cada vez mais difícil. E vai ficar mais difícil ainda, tá? Porque você vai querer ou o cara extremamente especializado, né? Ou o cara que vai fazer o serviço de jardinagem que não dá, a máquina não consegue fazer, né? São serviços clássicos de mecânicos humanos em que não tem máquina que faça isso no momento, tá? E no meio vai sobrar muita pouca coisa. Vai sobrar muito pouca coisa no meio. Isso aqui deve custar, essa parte aqui de homem, hora, manual, eu acho que isso aqui vai encarecer muito, tá? Porque vai realmente faltar mão de obra. Porque ninguém ia fazer mais isso também, né, cara? Ninguém quer fazer. Entra na questão do Keynes, do cara que quer trabalhar 4 horas, viver bem e não quer dominar o mundo, entendeu? Porque ninguém quer fazer esse trabalho. O work from home é gostoso pra caramba. Você não quer ter a dificuldade de você se deslocar para fazer um trabalho que é difícil do ponto de vista manual, que é penoso do ponto de vista físico. Isso aqui tem que custar cada vez mais caro, tá? Aquela máxima que você sempre perguntava trabalhando dentro do teu escritório, por que o jardineiro ganhava 10% do que você ganhava lá? Eu acho que esse cara vai custar cada vez mais caro. E eu acho que desse lado aqui, o criador, o cara que cria, o cara que inventa, o cara que tira o coelho da cartola, né, e faz aquilo útil para a sociedade, vai custar cada vez mais caro. E aqui no meio não sobra nada. Então, entendeu? Eu acho que é muito por aí. Isso já está acontecendo, tá? A gente já está há 20 anos. Trump é um fenômeno desse tipo, tá? Brexit é um fenômeno desse tipo, a eleição na Itália é um fenômeno desse tipo, de uma classe média que sofre cada vez mais e que busca o seu espaço via voto. Vai piorar, nesse sentido vai piorar. Mas a sociedade se adapta, cara, vai ser a adaptação social. Eu assim, acho que a adaptação da inteligência artificial ela é potencialmente deflacionária, né, para o mundo. Você acha que talvez a gente não consiga estimar hoje na proporção que isso pode acontecer? Ou seja, a gente pode ser surpreendido com um ganho de produtividade muito acima. Acho que nesse próprio episódio da Kate, ela comenta que talvez a gente veja um crescimento real de PIB mundial ali, assim, 3 vezes mais do que a gente vê hoje. Assim. Você acha que a gente realmente consegue ser surpreendido dessa forma? A Kate é fantástica, né? Porque ela fez várias previsões, todas deram errado. Quando foi horrível. Ela destruiu o valor assim, enormemente para os cotistas dela. Tem um gráfico ótimo na internet que eu até vi outro dia, que era Kate Wood contra Warren Buffett. Né? Ela tinha a carinha do Warren Buffett. O fundo do Warren Buffett só subia, né? Berkshire Hathaway ali só subia e a Kate só caía, tá? A Kate é bem fraca tecnicamente, acho, tá? Sendo sincero, tá? Eu acho que ela, tipo assim, não posso reclamar dela porque ela fez um negócio fantástico. Para os clientes, não. Tá? Quem perdeu foi os clientes, ela não. Eu acho ela bem manipuladora de opinião. Agora, nesse sentido, quando você faz previsões assim incríveis sobre o futuro, quando você investe, você tem que viver igual a Bíblia, igual Jesus Cristo, cada dia baixa o seu mal. Tá? Você tem que ver o seu mal de cada dia. O que dá para ver hoje de inteligência artificial é que com o que a gente tem hoje, parece que a cada 3 meses, em vez daquela coisa do semicondutor que a cada 2 anos dobrava, parece que a cada 3 meses a coisa está dobrando. Então você tem que viver o teu mal de cada dia. A coisa que eu mais penso em inteligência artificial no momento é o seguinte: quem vai ter as aplicações que vão ser os killer apps, né? Que vão ser aquelas aplicações que vão dar dinheiro realmente, tá? Eu acho que o OpenAI vai ter. Então, se você entrar no ChatGPT hoje, se você baixar o app e pagar o ChatGPT, você vai ver em cima, se abrir, você vai ver que já tem várias aplicações ali. Que as pessoas não estão usando muito ainda, mas tem várias aplicações ali. Então eu acho que o OpenAI e Microsoft vai ter, mas eu quero saber quem são as outras empresas que vão desenvolver aplicações que vão comandar muito dinheiro. Eu acho que a Google tem um problema nisso, porque grande parte do dinheiro da Google é Search. E Search eu acho que vai muito para AI. Eu já quase não uso o Google, porque eu praticamente passo meu dia com o ChatGPT, ele virou um grande amigo. E eu quase não vou mais para o Google, eu vou para o ChatGPT para resolver meus problemas. E quanto mais o dia que eu fiquei mais impressionado, que caiu meu queixo, foi o dia que eu perguntei um negócio para o ChatGPT, em vez dele me responder, apareceu um cursor indicando assim, pesquisando na web. Sim. Que é uma coisa que ele não fazia, porque quando ele não sabia, ele alucinava uma resposta louca, né? Eu perguntava assim, quem é Rui Alves? Daí ele dizia assim, daí ele criava um negócio, ele não sabia quem era, ele criava um negócio. Mas não, agora ele pesquisa na web. E essas aplicações vão ser maiores e maiores. Nossa pesquisa agora está indo muito nessa direção. Quem são essas aplicações? Né? E quem vai fazer dinheiro real com isso? Daí, se vai mudar a sociedade para a produtividade real, crescer 5%, cara, a cada dia baixe seu mal. Viva o mal de cada dia com o pé no chão. Porque senão você quer atingir um alvo que é impossível de
de você... E você vai fazer previsões absurdas, né? Tem maneira mais fácil de perder a credibilidade que previsões absurdas sobre o futuro. Né? Previsões sobre o futuro distante que não dá, simplesmente não dá para ser feito. Né? Tem vários caminhos e você não consegue granularizar, você não consegue ter uma noção boa disso. Boa. Eu queria fazer uma última pergunta, não sei como é que você está de tempo aí, Rui, mas sobre a sua tese de urânio da Kinea, o que você está enxergando nesse... Cara, o urânio foi uma tese, tipo assim, cara, ele foi o herói da resistência, né? Você lembra daquele grupo Heróis da Resistência? A gente olhou lá atrás, a gente disse assim, cara, isso aqui parece estar interessante, né? Porque parece que vai ter um déficit, né? Ainda tem bastante urânio no mercado, parece que tem um déficit, mas a gente via que tinha muito urânio no mercado, mas a gente via também que o déficit ia ser formado. Só que até o fato de ter muito urânio no mercado não nos preocupava, porque a gente pensava que não era ativo, muito do urânio que se via não ia ser transacionado, porque o urânio não é um ativo facilmente transacionável, é um ativo que as pessoas, cada país tem a sua reserva estratégica. Eu disse, cara, não imagino o Japão, o tiro do Japão dizer assim, bom, vamos dar uma tradeada nesse urânio aí e vende agora um pouco para a Europa. Não é um ativo que move fronteiras dessa maneira. A gente disse, cara, mas vai formar esse déficit. E a gente achava curioso que a gente viu o déficit sendo formado, mas a gente não via basicamente as usinas nucleares comprando urânio, que a gente achava que ia ser necessário que elas comprassem, vendo que é a mesma coisa que eu tivesse que comprar, não sei, tivesse que comprar folha de papel para panfletar meu fundo. Daí eu estou olhando no mercado de folha de papel, estou vendo que as folhas de papel estão acabando. E eu estou vendo que eu vou ter que panfletar. Cara, e por que eu não estou indo comprar aquilo, né? E o problema é o seguinte, o urânio é só mais ou menos 5% do custo total da usina, sei lá, menos de 10%. E o que acontecia é que realmente, agora olhando em hindsight, né, olhando com o benefício do passado, elas estavam postergando indevidamente essa compra. E de repente o ser humano, né, trabalha nada mais previsível que os seres humanos copiam as ações uns dos outros, né? O que aconteceu? Quando as pessoas começaram a ver o déficit e essas utilities não estavam comprando, investidores começaram a comprar urânio. Assim, então dá para mim, né, que eu vou começar a armazenar esse negócio. Então virou um ativo de investimento como ouro, né? Começaram a armazenar. E mais recentemente esse déficit está se materializando, né? A Casa Tompron, que é a principal produtora, já disse que a produção dela vai ser 10% abaixo do esperado, e já guiou para 2025 também, que não deve ser boa essa produção. Não é ativo de que você traga fácil. Mining já é um inferno. Mining é um inferno do negócio, tá? Qualquer mining que você vai fazer no mundo, tem duas coisas que são mining e refinaria. Qualquer extensão, qualquer coisa que você faça, você vê aqui cara, você vê a Prio, não precisa ir longe, né? A Prio precisa da licença do IBAMA para o Arro. Aí o IBAMA entra em greve, não tem licença. O mundo é assim. A gente está, inclusive, falando com o RI da Prio nesse momento ali, para entender exatamente esse ponto. Todo mundo está tentando entender isso. Mas o problema do mundo é esse. Qualquer coisa que você queira fazer que envolva movimento físico de material em grandes proporções, o urânio não é uma coisa simples, né? Requer diversas. E falta profissional também. Porque ninguém mais quer trabalhar nisso, né? Desde que você começou com uma tendência mais ESG do planeta, ninguém mais é engenheiro de petróleo, ninguém mais quer ser engenheiro de mineração, ninguém mais quer essas coisas, né? Eles querem a indústria do futuro. Se faria diferente? Eu não faria diferente, né? Eu sou um garoto, 18 anos de idade. Quer ser engenheiro de petróleo? Putz, ninguém mais quer essa bagaça, eu não vou. Entendeu? Se quer ser engenheiro, quer trabalhar com mineração? Putz, esse negócio estão dizendo para mim que não é bom, não vai. E é difícil você conseguir recursos hoje, né? Tá faltando, vai faltar urânio. E se você... No mercado que essas utilities, a gente está olhando que elas vão ter que contratar para os próximos anos e o fato que não vai ter, provavelmente, pelo menos não vai ter a esse preço. Chega um ponto, talvez estoques venham, mas não vai ser esse preço de $100, né? Então, provavelmente vão ter que comprar da gente, que comprou urânio enquanto elas não compravam, mas vão ter que comprar da gente a um preço maior. Eu não vou vender meu urânio a esse preço. E é isso. Tipo assim, foi uma grande... O que aconteceu? Depois de Fukushima, sobrou muito. E sobrou muito por muito tempo. E o ser humano tem esse problema. Quando sobra muito, só por muito tempo, o ativo só cai, ninguém nunca imagina que o ativo vai subir de volta. Tá? Aí as pessoas veem a projeção. Mas quem vê a projeção é pessoas tipo eu, são pessoas que olham... E a gente diz assim, cara, tem capital sobrando, dá para comprar. Eu acho que a grande ideia que se teve nesse mercado foi dizer assim, putz, por que a gente não compra e armazena? Né? Se eles não querem comprar, a gente está vendo que vai ter um déficit, por que a gente não compra e armazena? E eu acho que foi a grande sacada de algumas pessoas de fazerem o processo de usar urânio para investimento e tirar e comprar antes que as utilities comprassem, quando era devido que elas comprassem, quando elas não compraram. Então acho que esse processo, em algum momento vai vir produção, mas não é agora.
Vocês foram direto na commodity em específico nesse trade, né? Primeiro a gente foi na Cameco, mas daí a Cameco, a coisa estava tão ruim no mercado de urânio que a Cameco vendia urânio que não tinha e tinha que comprar no mercado de spot. Ela virava um trader de urânio, em que ela vendia parte da produção dela, mas parte ela tinha que comprar no mercado de spot para vender também o que ela se comprometeu a vender produtivo, porque sobrava urânio. Aí chegou um ponto que o preço disparou para cima, o mercado apertou, aí diz, não quero mais a Cameco, porque a Cameco na verdade está short urânio. Tá? Aí diz assim, só que o que sobrou? Daí Casa Tompron não dá, porque, cara, tipo assim, não dá. A compliance ali, e daí a gente começou algumas empresas menores, só comprar o físico. A gente passou muito tempo em Cameco. Legal. Vocês seguem nesse trade ainda? Seguimos. Já não é tão importante quanto era um ativo pouco líquido, tão do fundo grande é difícil de fazer, tá? Mas o fato que é pouco líquido é porque realmente tem mesmo, né? E a gente continua, tá? Por enquanto a gente continua. Sensacional. Poxa, a gente poderia fazer... Dá pra ficar até amanhã aqui. Perguntas aqui. Rui, a gente primeiro agradecer a sua presença aqui. A gente, no final do episódio, agora passou a perguntar aqui para os participantes, ao invés de um livro, um documentário ou uma série, um filme que você assistiu recentemente e gostou e queria sugerir. Acho que sai um pouco, a gente está chamando aqui da blockbuster dos gestores. Blockbuster de gestores. Eu vou dizer um troço que eu vi que eu gostei muito, cara. Deixa eu ver onde é que tá. Star Plus, cara, que eu vi. Brown, The Impossible, A História Impossível. Eu gosto muito de Fórmula 1, né? Eu acho que Fórmula 1 tem muito a ver com gestão, né? Por que tem a ver com gestão? Porque tem um time inteiro que trabalha, uma equipe inteira que trabalha, mas no fundo os pilotos têm que entregar. Porque se o piloto não entregar, não interessa o trabalho de 1.000 pessoas, se o piloto não sentar e entregar, que é meio parecido com gestão, né? Aqui tem 150 pessoas, mas se o cara que está no cockpit ali não entregar, não tem jeito, né? Então o trabalho, por exemplo, você pega sei lá, o Hamilton ali, o Max Verstappen, eles têm que entregar, no final das contas, o trabalho de 1.000 pessoas. E eu acho que Fórmula 1 e gestão tem muito a ver, né? Em termos de equipe, time, pressão, necessidade de, tipo assim, pressão extrema, né? Necessidade de preparação. Eu acho que Fórmula 1 e tênis são as duas coisas que mais representam talvez o trabalho do gestor. E é incrível esse episódio, porque até o Barrichello participa dele, porque o Barrichello era um dos pilotos da Brown, né? Que foi o caso da equipe Brown de 2009, quando depois da quebra, 2009, né? Depois da quebra do mercado financeiro, que estava tudo quebrando, né? E eles pegaram a equipe Honda quebrada ali, a Honda queria sair porque estava ruim a situação. Eles pegaram sem budget nenhum, sem nada, e numa toque de genialidade ali na aerodinâmica, ganharam o campeonato. Eles ganharam o campeonato sem um tostão furado no bolso. E é uma história fantástica. E o Barrichello tá bem ali na história. Eu admiro muito o Barrichello, cara. Embora, tipo assim, eu acho que o Barrichello é um cara super injustiçado no Brasil. Minha admiração por ele é enorme. E é muito legal. E é muito legal ver as pessoas sob pressão ali. O que eles tiveram de entregar, o que eles fizeram naquela temporada. Então eu vou deixar esse porque foi o último documentário interessante que eu vi. Tá? Cara, eu vi algumas outras coisas bem interessantes recentemente, mas a primeira coisa que me veio na cabeça, eu não estava esperando responder o documentário. Não, tranquilo, depois a gente vai disponibilizar ali para todo mundo. Eu confesso que ainda não vi, não sei se você já... Brown, não. Não, muito legal, cara, vê que é muito legal. Aliás, Star Plus eu não assinava, né? Então, eu tô nessa, não tenho Star Plus. Não, assina, é muito bom, sabia, cara? É muito legal, eu curti. Vamos saber. Porque meu filho começou a ver futebol americano, cara. Aliás, por causa desse negócio da Taylor Swift, até minha filha vê futebol americano. Mas ele queria muito ver, e daí estava na Star Plus, e daí eu disse, também, eu não tenho tempo para ver nada na televisão. Não tem, eu sinceramente não tenho. Eu vi, sabe onde é que eu vi? No Carnaval, porque eu estava em casa de bobeira, daí um colega meu do mercado falou desse documentário, daí uma tarde que eu estava em casa, eu digo, eu vou ver esse documentário, tá? Porque veio bem recomendado, mas tem que, para eu ligar uma televisão tem que vir muito bem recomendado, cara. Até para eu ver um filme tem que vir muito bem recomendado. Também hoje é só streaming, né? Nem televisão, né? Boa, fechamos. Rui, você quer deixar algum recado, falar um pouco da Quiné, onde o pessoal pode encontrar vocês? Algum ponto que a gente não falou aqui? Eu acho que eu acho que a coisa interessante, tipo assim, a coisa interessante da Quiné a gente tem uma solução para quase tudo, né, em termos de investimento. Desde os FIIs, desde os imobiliários, desde os FIIs papel, tijolo, demais incentivadas, private equity,
fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados, fundos de crédito, e todos eles fundos bem cotados na indústria, tá? Fundos de ponta da indústria. Dentro do trabalho que a gente faz, a Quineia é interessante porque não tem, é o que eu sempre falo, não tem alfa male na Quineia, né? Não tem estrela na Quineia, é um monte de gente, é um bando de beta people, né? Eu sempre falo, eu sempre brinco que é a casa dos nerds, né? Você entra na Quineia, tudo parece um pouco nerd, né? Aquela pessoa que fica ali estudando e tentando entender mais, aprender mais o dia inteiro. Até uma coisa que a gente fala nas reuniões, que logicamente uma reunião de apresentação de case de investimento é uma coisa que toma tempo de muita gente, né? Porque é um cara apresentando 10 pessoas olhando aquele case de investimento. É a coisa de nunca deixe de ter uma reunião dessas em que as pessoas saiam sem a sensação de que elas aprenderam alguma coisa. Que a pior coisa do mundo é você estar numa reunião dessa, passar por um monte de gráfico, de texto, e você sai sem a sensação que você não aprendeu algo novo, né? Ensine algo novo sempre. Então, é uma casa de constante aprendizado, muito, tipo assim, clima de trabalho que a gente criou, graças a Deus, muito bom ali. E dá uma olhadinha nos multimercados para esse ano, que eu acho que pode ser uma boa oportunidade. Vocês estão tão, coitados, sofrendo tanto no passado, principalmente na indústria como um todo, né? Mas eu acho que com um afrouxamento monetário pode vir novamente a ser uma classe interessante para esse ano que vem. Muito bom. Pô, legal, Rui. Muito obrigado pela participação aqui hoje, pelo seu tempo. Obrigado. Valeu, Rui. Obrigado a vocês. Bom, pessoal, fechamos mais um episódio. A gente se vê na próxima. Valeu.